Olá, seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda de volta ao Physioplant Master. A gente está aqui no nosso terceiro encontro e hoje a gente vai aprender a instalar e utilizar o Anki, certo? Estou numa configuração um pouco diferente aqui porque, como eu vou ter que mostrar minha tela para vocês instalando o programa, eu preciso alterar isso aí, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é entrar neste site, ankiweb.net, tá? Quando você entrar nesse site, ankiweb.net, quer ver? Ele já vai entrar nessa página aqui, tá? Tá em inglês, mas não precisa ler nada aqui em teoria, tá? Só tá dizendo que é um programa de graça, que é a versão do computador, tudo mais, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma conta, você vai vir aqui em Sign Up. Aqui no lado em cima você vai colocar o seu e-mail e a sua senha, tá? Então, eu vou criar aqui uma conta junto com vocês para vocês verem como é que funciona. Bota o e-mail, coloca uma senha e clica em Sign Up. Aí vai estar nessa página aqui. Você vai até lá embaixo, se você quiser ler os termos aqui, né? Pode ler. Eu normalmente quando eu faço alguma instalação, alguma coisa, eu não leio esses termos, até porque é uma bíblia, né? Então, você clica aqui, eu li os termos e concordei com eles e clica em continuar. Tá? Aí ele vai te dizer, nós enviamos um e-mail para o seu e-mail para que você confirme que esse e-mail é verdadeiro, que esse e-mail é seu. Se não for o seu e-mail, por favor, mude-o, tá? E aí você vai lá no seu e-mail e manda essa confirmação, certo? Esse é o e-mail que você vai receber lá para confirmar o seu cadastro, tá? E você basicamente vai clicar em Verify Email, clica aqui. Seu e-mail foi verificado com sucesso e a sua conta está pronta para ser utilizada, beleza? Então vamos voltar lá. A gente está aqui, tá? Na nossa conta. E aqui a gente consegue ver os decks, que basicamente são os baralhos, adicionar e tudo mais, tá? A gente não vai usar ele aqui no site. Essa conta é basicamente para que você depois consiga entrar na sua conta no software do Anki e tudo que você tiver lá vai ser armazenado na nuvem, tá? O que significa que caso você queira usar um outro computador depois para ver esses seus baralhos e estudar esses baralhos do Physioplant Master, você só precisa fazer o login que vai puxar automaticamente todas esses seus baralhos, beleza? Aí você está aqui na sua conta, você vai clicar em Apps, aqui embaixo, Apps, tá? Clicando aqui, você vai entrar no site que é para fazer o download do Anki. Você vai simplesmente clicar em Download. Clicando em Download, você vai escolher o seu, se você tem o Windows, se você tem o Mac, né, da Apple, ou se você tem Linux, tá? No meu caso é Windows, então eu vou clicar aqui. Como vocês estão vendo aqui, tem para celular também, tá? Assim, eu não utilizo para celular, mas se você quiser, para Android eu sei que é gratuito, para iOS tem que pagar, tá? Então vamos clicar aqui em Windows, tá? E aí, tá fazendo o download, fez o download aqui, a gente vai simplesmente clicar nele para abrir a instalação. Obviamente que eu já tenho o Anki aqui nesse computador, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, mas eu vou instalar de novo para mostrar como é que funciona o processo de instalação. Tá? Ele vai abrir essa página aqui, a depender da versão do seu Windows e também se for o Windows, né? Então você vai clicar em instalar de qualquer forma. Beleza? Ele vai abrir essa página aqui, tá? Pedindo para você colocar o local onde você quer instalar o Anki, tá? Se você não tem o Anki instalado ainda, você vai simplesmente deixar esse endereço como ele está aqui. Como eu já tenho, eu vou botar um Anki 2 aqui, só para ele não instalar em cima do Anki que eu já tenho, beleza? Aí vai fazer a instalação. Prontinho, instalação realizada. Vocês vão clicar em Close ou fechar, tá? Depois que você clicar em Close, o Anki vai estar instalado. O que você tem que fazer agora? Você tem que abrir a pasta onde ele foi instalado, que é aquela lá que
tinha sido colocado no endereço, tá? Normalmente o Anki vai aparecer também na área de trabalho, tá? Então é mais fácil de repente você ir ali na área de trabalho e buscar ele, certo? Então veja aqui o Anki, tá vendo? Então basicamente o que você vai fazer é abrir o Anki. E esse aqui é como o Anki se parece. É um programa bem simples, fácil de usar, básico, tá? No meu caso, o Anki ele tá escuro porque eu uso o padrão do Windows no escuro, aquele Dark Mode, tá? Eu uso assim porque força menos os olhos. Senão estaria tudo branco, né? Tá? Mas basicamente essa aqui é a interface do Anki, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Primeiro, a gente pode ter vários perfis, tá? Então você pode clicar em mudar perfil, então aqui pode ter vários, você pode adicionar um novo perfil, tá? E aí cada um deles que você abrir vai ter um conjunto de baralhos. Você pode renomear, excluir, tá? Vamos abrir esse que eu fiz para a instalação do Anki aqui com vocês, tá? Então, ele já vai vir com um baralho padrão, você pode criar um novo baralho aqui em em criar baralho, ou você pode renomear esse baralho que já existe. Então, por exemplo, muitos alunos acabam utilizando o Anki para outras disciplinas também, tá? Então, por exemplo, vou criar um Anki aqui, um baralho Anki para a disciplina de solos, tá? Já está aqui. Quero adicionar cartas a esse baralho. Como é que eu faço? Você vai em adicionar. E aqui tem uma série de modelos de cartas, tá? A gente vai usar nos nossos baralhos aqui do Physioplant Master, a gente vai utilizar dois tipos de baralho, o básico e o close, tá? O básico é o seguinte, é aquele baralho simples. Como eu perdi meu baralhinho? Cadê meu baralhinho? Perdi o baralhinho que eu tinha antes aqui, tá? Mas é aquele baralho simples onde de um lado você tem a pergunta e de outro você tem a resposta. Então, estamos aqui para criar uma carta do Anki. Na frente, por exemplo, você coloca a pergunta: o que é fotossíntese? Tá? O que é fotossíntese é a pergunta da carta que você vai ver. E no verso aqui, você vai colocar a resposta. Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas transformam, peço desculpa pelo barulho de teclado que deve estar aparecendo, pelo qual as plantas transformam energia luminosa em energia química, certo? A ideia é não ser muito extenso aqui, porque a ideia é você relembrar as coisas de maneira rápida, precisa e objetiva. Aí você clica em adicionar, tá? E aí ele vai manter a página aqui para você adicionar outras cartas. Esse é o estilo de carta básica, tá? E a gente está no baralho de solos aqui, mas é só porque eu estou mostrando para vocês como é que adiciona. Aí a gente tem esse outro jeito que é o close, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, esse jeito de baralho, ele é diferente desse do um lado a pergunta, um outro a resposta. Esse aqui você vai colocar um texto e você vai esconder alguma palavra-chave nesse texto. Por exemplo, a fotossíntese é o processo pelo qual a planta transforma energia química, luminosa em energia química, tá? E aí você vai esconder parte dessa frase. Então vamos esconder, por exemplo, energia luminosa. Aí você vai clicar em Ctrl, Shift e C ao mesmo tempo. Vai vir um texto em volta aqui, né? Depois que você apertou Ctrl, Shift, C nessa palavra selecionada. E é essa palavra aqui, essas duas palavras que estarão escondidas quando você testar, quando você for estudar esse baralho. Você pode também colocar um extra aqui, tá? Ou seja, alguma informação adicional, alguma figura que te lembre ou que te ajude a estudar mais nesse sentido aqui, tá? Aí clico em adicionar, vamos fechar. E aí como é que a gente vai estudar? Tá? A gente vai ir no baralho que a gente quer estudar naquele momento, vai clicar nele. Ó, aí eu tenho aqui, novo, são duas cartas novas, essas duas que a gente acabou de adicionar. Aprendizagem 0, porque a gente não estudou ainda. A revisar 0, porque a gente não estudou ainda, não tem nada para revisar, né? Então vamos lá, a gente vai clicar em estudar agora, quando a gente for estudar, né? Ou seja, sempre antes de assistir alguma aula, você vai estudar, revisar pelo Anki e você vai vir aqui,
vai escolher o baralho para estudar e vai clicar em estudar agora. Aí lá vai vir a primeira carta. O que é fotossíntese? Aí você tenta forçar a sua cabeça para lembrar. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta, né, transforma energia luminosa em energia química. Beleza, lembrei. Acho que é isso ao menos, né? Aí você clica em mostrar a resposta. Aí ele vai mostrar a resposta, vai mostrar o verso da carta. Tá aqui, fotossíntese é o processo pelo qual as plantas transformam energia luminosa em energia química, tá? Aí, pessoal, depois que você viu o verso, você viu a resposta, você tem 4 opções do que fazer. Você pode colocar para ver essa carta de novo em breve, ou seja, foi muito difícil de eu lembrar, não lembrei nada. Você pode colocar em difícil, por exemplo, lembrei boa parte daquilo que eu vi, mas foi difícil. Você pode clicar em bom, tá? Ou seja, consegui lembrar, mas ainda assim, né, tá difícil, pode ser que eu esqueça. Clica em bom. Ou fácil, não, lembrei tudo, tá muito fácil, tá? Cada botão desse vai fazer com que mude o algoritmo no sentido de você vai ter que revisar. Quanto mais difícil você vai ter que revisar antes, né? Aqui, por exemplo, daqui menos de 1 minuto, menos de 6 minutos, menos de 10 minutos ou daqui 5 dias se for muito fácil, tá? Eu costumo recomendar para os meus alunos, e é algo que o pessoal fala por meio da internet, né? Para utilizar sempre só 2, por exemplo. Se você achar fácil, usar o fácil, e se achar difícil, usar o difícil. Se achar mais ou menos, usar o bom e o de novo, sempre usar só 2 deles e não fazer mescla, porque vai bagunçar um pouco o algoritmo, tá? Eu recomendo aos meus alunos sempre usar o bom e o difícil, sempre esses 2. Então, se foi fácil de lembrar, clica em bom. Se foi difícil de lembrar, independente do nível de dificuldade, clica em difícil. Esses 2 vai ser ótimo para o que a gente precisa aqui, tá bom? Então, nesse caso, foi fácil de lembrar, vou clicar em bom. Depois, veio aquele outro modo de carta, tá? A fotossíntese é o processo pelo qual a planta transforma, 3 pontinhos, em energia química. Nossa senhora, não lembro o que a fotossíntese transforma, o que seria nesses 3 pontinhos. Mostrar a resposta. Vem a resposta aqui, energia luminosa, beleza? E aí, bom, foi difícil de eu lembrar, vou clicar em difícil. Aí, como vocês viram ali que tá para repetir em menos de 6 minutos, né, vai aparecer de novo. Então, o que é fotossíntese? Lembra de novo lá o que é a fotossíntese. Mostrar a resposta, lembrei, foi fácil. Tá vendo que muda aqui? Agora você não vai mais revisar agora, só daqui um dia você vai ter que revisar esta carta. Então, clica em bom. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta transforma, agora eu estou lembrando, energia luminosa e energia química. Mostrar a resposta. Bom, agora foi mais fácil, então tu clica em bom. Como é uma carta que já veio de uma dificuldade que você teve, e agora você vai ter que revisar em menos de 10 minutos. Vai aparecer de novo. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta transforma energia luminosa e energia química. Aqui, obviamente, que essa carta apareceu 2 vezes seguida, porque a gente só tem essas cartas, tá? Mas dentro lá do baralho que eu vou passar para vocês, vai ter várias outras cartas, então ela não vai repetir em sequência assim. Mostrar a resposta, agora sim, agora foi mais fácil, né? Já revisou de novo, então bom. Aí você terminou de revisar o seu baralho, né? Parabéns, você terminou esse baralho por enquanto. Você volta aqui em baralhos e você vai ver que não tem nada de novo e não tem nada para aprender, tá? E aí ele diz aqui, inclusive, você estudou 5 cartões e demorou 2,4 minutos hoje, tá? 28 segundos para cada carta, né? Então vejam, é um processo rápido que vai ativar o seu cérebro, por isso que eu peço para você fazer isso antes de assistir a aula, e é um processo que vai fazer com que você avise seu cérebro que essa informação precisa ficar aqui por muito mais tempo e não é uma coisa que tenha que ser ou que precise ser descartada, porque seria uma informação inútil, tá? Agora, beleza, o que você vai fazer agora é, aqui na plataforma, nesse módulo, tá? Nessa aula tem um arquivo .zip, que é um arquivo compactado, que você precisa baixar para importar o primeiro baralho aqui do Physioplant Master, tá? Então, vamos lá. Ali na plataforma, você vai baixar esse arquivo zip, tá? Que está compactado. Via de regra, com o Windows, se você clicar com o botão direito em cima dele, você vai ter uma opção chamada extrair tudo, tá? Se não tiver essa opção, você vai ter que baixar algum programa como o WinZip ou o WinRAR, tá?
Se você tiver alguma dificuldade com isso, me manda aqui nos comentários dessa aula que você precisa de ajuda, que eu vou te ajudar, tá bom? Então você vai clicar em extrair tudo, ele vai pedir em qual pasta você deseja extrair. Por padrão, a pasta que você vai extrair já é a pasta onde está esse arquivo aqui, então você vai clicar em extrair. Tá? E aí já apareceu a pastinha aqui. Por que eu deixo compactado? Por que já não manda o arquivo que precisa? Porque o Hotmart ele, só permite alguns poucos arquivos para ser inserido ali na plataforma, tá? Aí aqui é o arquivo do Anki, tá vendo que ele já tem até o símbolozinho do Anki? Beleza, aí o que a gente vai fazer é, você pode ou clicar em importar arquivo ou dar 2 cliques nesse arquivo aqui que ele já vai abrir no Anki, tá? Mas vamos clicar em importar arquivo, tá? A gente vai simplesmente copiar, você pode dar Ctrl C nele, Ctrl V aqui que ele já vai aparecer o caminho do arquivo e clicar em abrir. Clicando em abrir, ele vai dizer, que tem opções de importação para você, tá? E aí, você não precisa mudar nada aqui, você só vai clicar em importar. Quando você clicar em importar, ele vai dizer, olha, 17 novas cartas foram importadas. E tá aqui essas cartas, tá vendo? Cada uma delas, tá? Aí você pode fechar essa página aqui e aqui vai estar o primeiro baralho que você vai começar a revisar e a estudar utilizando o Anki para estudar fisiologia vegetal, tá? Esse primeiro baralho, ele tem informações mais básicas, tá? Então, assim, ó, pode ser que se você já teve contato com fisiologia vegetal, você vai saber boa parte das coisas aqui, mas se você nunca teve contato com fisiologia vegetal, é muito provável que você não saiba nada ou quase nada do que tem aqui nesse baralho. Não tem problema, tá? Vá revisando para você já pegar pegar assim, o ritmo de ficar revisando com o Anki e, obviamente, você já vai aprender esses conceitos que eu coloquei aqui. São poucas cartas nesse primeiro módulo, são só 17, tá bom? Então vai ser bem rapidinho de revisar. São essas as informações que vocês precisam para utilizar o Anki, tá? O ideal, qual que é o ideal, Guilherme? Que todo dia você abra o Anki uma vez por dia, 10 a 20 minutos. Com todos os dias eu quero dizer de segunda a sexta, tá? Abra pelo menos 10 minutos para ver o que o Anki está te dizendo que você precisa revisar. Porque lembra que aqui tem 2 cartas que em um dia eu vou ter que revisar, amanhã vai estar te avisando aqui, olha, você tem que revisar, tá? Então abra todos os dias e verifique. 10, 15 minutos você termina de revisar e isso vai te ajudar enormemente a lembrar, memorizar o conteúdo e obviamente vai aumentar a performance do seu aprendizado, certo? Bom, nesse encontro era isso, é dessa maneira que usa o Anki. Se você ficar com alguma dúvida, pode me escrever, fica à vontade que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Lembrando que a gente tem também um módulo adicional extra aqui de como usar o Anki mais a fundo. Então, se você também tiver interesse em aprender outras formas de explorar o Anki, de mexer nas configurações e tudo mais, dá uma olhada nesse módulo adicional, tá bom? Até mais!